Oi, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Laila, sou uma pessoa com deficiência com distrofia muscular de cinturas. E hoje o vídeo tem uma proposta diferente. Hoje eu trouxe a minha mãe para gravar comigo, só que ela não quer aparecer. Então ela só tá microfonada e a proposta do vídeo vai ser eu fazer perguntas para ela e ela responder. Posso te fazer uma perguntinha? Claro. Você é piranha? Essas perguntas sobre deficiência, acessibilidade, etc e tal, tá bom? Podemos começar, mãe? Sim. Então tá bom. Vamos lá, então. Como que você se sentiu ao receber o diagnóstico da minha patologia? Muito assustada. Tentei manter a calma, mas foi um choque. Eu dou respostas objetivas, viu? Não ficou enchendo linguiça, não. Vai render meu vídeo, pô. Tá bom, então. Ficou muito assustada? Sim, bastante. Nível de assustada. Nível hard. Assim. Mas você sabia o que era doença? Lógico que não. Então como você ficou tão assustada? Porque ele falou que era degenerativa e não tinha cura. Tá, eu tinha 14 anos, eu não tinha capacidade de entender direito ainda. É, mas eu tinha. Aí eu fiquei bem assustada. Tá bom. Próxima pergunta. Como a condição da sua filha impactou a rotina e suas escolhas de vida? A rotina impacta mesmo, né? Não tem como. Porque você tem que mudar a sua rotina em função do filho. Mas isso é em função de... Assim, mãe sempre muda a rotina em função dos filhos. Seja uma rotina mais difícil ou uma rotina boa, né? Então, de qualquer forma, a gente sempre muda a rotina da gente. Só que como a rotina sua era uma rotina difícil, uma rotina de luta e uma rotina, assim, de guerra, né? Guerreira mesmo. Então, a gente tinha que fazer parte disso. Você ia precisar de ajuda e eu tinha que estar ali para ajudar. Afinal de contas, eu faço parte da sua rede de apoio. Eu tinha que fazer a minha parte. Agora, qual foi a segunda parte da pergunta mesmo? Como impactou nas suas escolhas? Rotina e escolhas. Assim, para mim, existem duas prioridades na vida. Primeiro é Deus e depois a família. Então, impactou totalmente nas minhas escolhas, porque vocês passaram a ser minha prioridade. A partir do momento que vocês nasceram, tanto você como seu irmão, e isso foi minha prioridade. Então, qualquer escolha que eu tinha para mim, depois que vocês nasceram, passou a ser secundário. Então, a prioridade sempre foi vocês, né? O que eu mudava assim, nas minhas escolhas era por causa do trabalho, em função de ter uma renda extra para poder ajudar mais a vocês. Não sei se eu fui clara. Foi. Então tá bom. Porque às vezes eu me enrolo um pouquinho nas respostas. É de família. DNA, né? Sim. Houve algum momento que você se sentiu impotente? Como lidou com isso? Nossa, muitos momentos eu me senti impotente. Porque a pior coisa que tem na vida para uma pessoa que ama outra pessoa é ver a pessoa sofrendo e você não poder fazer nada. E quantas vezes você não passou por momentos de grande sofrimento, de muita dor, e eu não podia fazer nada. O que eu podia fazer era buscar a Deus.
é buscar força em Deus. E Ele foi quem, se eu tive força para ajudar de alguma forma, foi porque realmente Deus me fortaleceu, né? Não tinha como não ser Ele. Chorei muito diante de Deus, muitas vezes. Muitas vezes eu saio daqui, vou orando e chorando, pedindo para Deus entrar com providência na vida de você e do seu irmão, porque eu sei que as lutas que vocês passam não são pequenas até hoje. Então, para mim poder ajudar vocês, eu tenho que buscar ajuda em Deus, é força em Deus sempre, é sempre Deus. Sempre, sempre Deus. Não tem como. A minha vida, se eu não buscar Deus, para mim buscar Deus é como respirar. Sem Ele, eu não vivo. E para mim poder ajudar vocês, eu tenho que ter realmente a força de Deus. Sem Ele não dá, para mim não dá. Eu acho que se Deus não me ajudasse, se Deus não trabalhasse na minha vida, na minha mente, também estaria tomando antidepressivo, já teria surtado, com certeza teria surtado. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo dos anos em relação à minha patologia? Ai, deixa eu pensar, foram tantos. Tentar manter a calma. Fica calmo, pelo amor de Deus, se acalma. Olha, ouve os barulhos dos pássaros, das pombas. Vencer os meus próprios medos. Porque a gente é mãe, mas a gente também tem medo, muito medo, né? O maior medo de uma mãe é ver um filho sofrendo. E eles estavam ali na minha frente, esses medos. E tentar fazer você se sentir o melhor possível dentro das condições que eu tinha. São muitos desafios. É muito difícil falar sobre isso, porque a vida da gente, ela tem um desafio a cada dia, né? E você vai vivendo um dia de cada vez. Acho que o desafio é esse, é viver um dia de cada vez, porque você tem que viver o presente. Você não sabe qual vai ser o futuro, então você tem que viver um dia de cada vez. Até hoje tem sido desafio, né? É degenerativa, né? Uhum. Tá bom. Qual foi o momento mais difícil pra você? Os momentos mais difíceis para mim, além do dia que eu soube que você tinha essa patologia, foi os momentos em que você atentou contra a própria vida. Isso foi muito difícil para mim. Mas assim... Achei que você ia falar o da Unicamp. O quê? Quando eu soube a doença? Não, de quando eles me internaram, eu fiz a cirurgia no pé. Não, esse foi difícil, sim. Mas foi um momento difícil e prático, né? Ali eu ainda podia fazer alguma coisa, né? Eu podia brigar com o médico, eu podia... Aquele momento de dor ali que você estava passando, que dor terrível, né? Eu podia estar ali brigando com os médicos. Tanto é que a gente ficamos ali o tempo todo correndo atrás. É um momento de dor, né? Então, foi difícil, mas mais difícil é você ver uma pessoa contra a própria vida e você não poder fazer nada para impedir. Isso é difícil. Toda mãe que passa por isso sabe o que passa. Eu não sou a única, tenho muitas amigas que passam pela mesma situação que eu. E todas elas dividem a mesma dor. Tá bom, vamos para a próxima. Essa daqui eu acho que você é a resposta. De uma parte. O que mais te emociona ou te dá força nessa jornada? O que mais me emociona nessa jornada, ou me dá força, a força vem de Deus, isso não tenha dúvida.
Sempre a Essa era a Deus. parte que eu sabia. É. Emoção. Não sei. O dia que eu me emocionei de verdade foi o dia lá no Cevisa, que você falou aquelas coisas que infelizmente a gente não conseguiu gravar. Você não conseguiu gravar. Chorei. Chorei. Mas enfim, foi um dos momentos. Eu sou dura de chorar. Eu sou bem durona. Eu não choro fácil. Assim, acho que de tanto passar por situações difíceis da vida, a gente vai aprendendo a ficar mais seca com relação à emoção, né? Mais cascuda. É isso, cascuda, essa é bem a palavra. É cascuda. Mas assim, eu me sensibilizo com todas as situações. No que eu posso ajudar, eu ajudo, mas não choro fácil mais como eu chorava antigamente, né? Mas o dia lá do encerramento do spa foi... Aquele dia, você me acabou. O pessoal tá super legal aqui, mas eu não sabia que era adventista. Quão impacta as pessoas são independente de qualquer coisa. Porque eu sou da Umbanda. É completamente o oposto. A gente sofre muito, muito, muito preconceito. Próxima pergunta. Como você vê o crescimento e a evolução do seu filho ao longo do tempo? Filha, no caso. Ah, tá. Bom, primeiro que eu sou muito orgulhosa da minha filha, né? Porque apesar de todas as lutas que passou, todas as limitações, ela vai lutando e vai aprendendo coisas novas todos os dias. Conseguiu fazer uma faculdade com tanta luta, com tantas barreiras que enfrentou. De 5 anos, De pessoal. 5 anos. Não era 3, não, era É. 5. E foi capaz de ser a segunda melhor aluna da turma. Só não foi a primeira porque o Pablo foi o primeiro, né? O Pablo não tem, o Pablo é uma máquina. Mas só o fato de ser a segunda melhor aluna, para mim, já é motivo de muito orgulho, muito. E também, assim, a cada dia tá sempre se superando, buscando novas alternativas, lutando dia a dia. Eu não sei se eu teria essa força como pessoa para suportar as dores que suporta. Força relativa. Mas eu acho que eu não teria suportado tanto, não. Não sei. A gente não sabe, né? Não, só quando passa. Só quando passa, é isso mesmo. Vamos ver a próxima. Tá. Quais estratégias você desenvolveu para apoiar a sua filha emocionalmente e fisicamente? Nossa, como que eu vou explicar isso? Se eu falar que foi tudo chat GPT que eu pedi para ele fazer as perguntas. Uhum. Não sei. Não, na verdade, não tem muita estratégia. A minha estratégia é a oração. É oração. Porque tem muitas coisas, por exemplo, que você, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, que obviamente eu não concordo, porque nós somos pessoas diferentes com pensamentos e ideias diferentes. Mas tudo aquilo que eu não concordo, eu não falo para você, não falo pro seu irmão, nem pro seu pai. Eu falo para Deus. Porque eu sei que Ele me ouve. E me ouve muito. Porque quando eu pego meu caderno de oração para reler os pedidos que eu já fiz para Deus, eu vi que muitos foram atendidos. Com relação a você, com relação ao seu irmão, ao seu pai, né? Aí eu vou olhando e vou agradecendo, porque eu vejo que muita coisa Ele já respondeu, né? E é só gratidão. E as estratégias que eu uso para enfrentar no dia a dia cada situação que vem, realmente só tem uma estratégia, é oração. É orar, é conversar com Deus.
Eu preciso conversar com Deus todos os dias, em todo tempo. Isso faz parte da minha vida. Se eu não conversar com Deus, não tem como. Que é através dele que eu busco orientação para viver meu dia e enfrentar as situações que a gente vem enfrentando a cada dia. Mas eu tenho um adendo da questão de estratégia que desenvolveu para ajudar fisicamente. Para me ajudar fisicamente, normalmente todo mundo pergunta qual a melhor forma. Então, é algo que vai se arranjando conforme vai acontecendo. Vai adequando, né? Exatamente. Porque é degenerativo. Então, tipo, um dia tá me levantando de um jeito e dá certo. No outro dia eu tô muito mole, com muita dor. Eu tô passando mal. Mentira, já! Aí tem que ser de outro jeito, de uma maneira mais branda, eu diria, mais tranquila. Por aí vai. Só lembrando, pessoal, que a mãe da Laila não é delicada. Eu costumo falar que eu sou delicada como uma pata de elefante. Eu sou bem desajeitada. E às vezes eu tenho até dó dela, porque às vezes eu deixo acontecer coisas com ela que não é tão agradável assim, né? E às vezes ela é que tem que ter muita paciência comigo, porque realmente eu sou muito desajeitada. Eu tropeço, entro na frente e Prende meu pé no elevador. prendo o pé no elevador. Eu sou muito desajeitada. Mas a gente não sabe por que Deus permite que uma mãe tão desajeitada seja mãe de uma filha que é tão organizada com as coisas dela. Porque ela é organizada. A mãe dela não é, não. A vida me obrigou, era bagunceira quando eu tinha saúde. Mas agora eu preciso saber onde as coisas estão, então preciso ser organizada, né? A vida me obriga. É verdade. Essa danada, que não tá nem aí pro teu planejamento. Como a família e os amigos reagiram e se adaptaram à condição da sua filha? Bom, a família eu não sei, porque por mais que eu ame minha família, a vivência com a família é bem pouca, né? Eu digo familiares e parentes. Com relação à família, o seu irmão e seu pai, teu pai ele ficou em negação durante muito tempo, né? Hoje ele não pode, ele ajuda mais financeiramente, mas assim, fisicamente ele não pode ajudar muito, porque ele não pode pegar peso, né? Eu peso pra caramba. Então, quem tem que ajudar na situação física é realmente eu e o seu irmão, Carlinhos. Quero fazer outro adendo. Eu tenho uns 1,69 m. Qual a sua altura? 1,51 m. Gente, é difícil. Realmente, não é fácil. Não é fácil nem para ela que é mais alta, que sofre quando eu vou levantar ela. Ela tem que fazer uma ginástica. E também não é fácil para mim, que sou bem menor que ela. Mas dá um jeito. A gente sempre dá um jeito, porque o amor dá jeito para tudo. E os amigos? Ah, tá. Os amigos, eles Não são... tinha, né? Não, assim, eu não sei com relação aos seus amigos, mas os meus amigos, eles são solidários comigo, me ouvindo quando eu tô com muita tristeza, porque, por exemplo, às vezes que você passou por muitas situações difíceis, que ficou internada, meus amigos foram bem presentes, me ajudaram muito. Eu me lembro uma vez que você estava internada na UTI lá no Madre Teodora, e eu estava muito preocupada, não sabia como te dar notícia de um psiquiatra que deu uma resposta terrível ao seu tratamento. Minhas amigas, elas estavam em horário de trabalho, pois elas saíram, foram lá no hospital me dar apoio. Eu não sabia. Elas ficaram lá no saguão me ajudando, me acolhendo. Depois elas foram embora e eu subi.
Mas elas foram lá, me acalmaram, porque eu fiquei realmente em desespero aquele dia. Você estava na UTI, queriam te internar em uma clínica psiquiátrica. E aí elas foram lá, me acalmaram, me abraçaram, me acolheram, foram muito amigas e são amigas até hoje, né? Então, assim, eles não podem estar presentes no meu dia a dia com você, mas elas estão presentes, sempre me ouvindo quando podem, elas sempre estão me ouvindo, estão me acolhendo e sempre perguntando de você. Não te conhecem pessoalmente, mas é como se conhecesse, porque para quem eu converso, com quem eu desabafo, é assim. Então, são amigas que, se precisar de um apoio, elas me dão esse apoio. Então, porque amigo não é aquele que fica ali no teu pé o tempo todo, né? É aquele que te ajuda quando você precisa, que está presente na hora que você precisa. Sim. Eu não sabia dessa. Agora são perguntas de um cunho mais social. Vamos lá. Você sente que recebeu o suporte necessário da sociedade e do sistema de saúde? O que mais faltou? Não recebemos, não. Não recebemos suporte necessário. De jeito nenhum. E até hoje a gente precisa de suporte, é muita burocracia, muitas barreiras a serem enfrentadas. Muito médico ferrando com a minha vida da Unicamp. Exatamente. Então, falta sim. O que eu gostei foi quando a gente foi lá no Servisa, que o Cristiano, fisioterapeuta, ele indicou um caminho de tratamento terapêutico que a gente ainda está buscando, porque tem a barreira da burocracia, né? Mas eu acredito que a gente vai conseguir. Também é um tratamento lá, é um centro de reabilitação, mas a gente pode buscar uma qualidade melhor de vida, né? Sim. Bom, a próxima. Como você enxerga a acessibilidade e as políticas públicas para pessoas com deficiência? Muito falhas. Tanto é que todas as vezes que eu tô andando pela rua, eu sempre olho as calçadas, as vias rebaixadas, os caminhos de acesso para pessoas com deficiência, e nossa, deixa muito a desejar. Calçada tudo esburacada, a rampa de acesso muitas vezes tem buraco dentro, na rampa ali de acesso, é perigoso até tombar a cadeira de rodas, pedrinhas soltas, enfim. Calçada alta. E também tem a questão também da ignorância das pessoas com relação às pessoas com deficiência. Tem muita gente que não entende que a pessoa tem uma deficiência porque é bonita, não pode ser deficiente, e vai lá e age com ignorância, ofende, né? Se você pega o seu carro e estaciona numa vaga para deficiente, quantas vezes a gente já não passou por isso? Gente, eu já fui hostilizada muitas vezes dentro do carro por parar numa vaga de deficiente, nem dá tempo de falar que eu sou uma pessoa com deficiência. Isso porque meu carro tem adesivo que eu mandei pôr, porque por uma primeira vez que eu havia sido hostilizada. Então, é tenso. Só porque eu tenho cabelo rosa eu não posso ser deficiente? Por favor, né? Vamos lá, próximo. Você já enfrentou preconceito ou falta de compreensão por parte de médicos, professores e outras pessoas em relação à condição da sua filha? Não, assim, preconceito não. Normalmente quando a gente vai a algum lugar, eles são bastante acolhedores, né? Mas
assim, o sistema é que é complicado, não são as pessoas em si, nesse caso. É o sistema, né? Muitas vezes eles não podem fazer mais porque realmente o sistema barra, exatamente. Às vezes as pessoas têm vontade de ajudar mais, mas o sistema não ajuda. Infelizmente. Concordo. E assino embaixo. Próxima. O que você gostaria que a sociedade entendesse melhor sobre a sua experiência como mãe de uma pessoa com deficiência? Eu acho que o que eu gostaria é que todas as mães com pessoa com deficiência gostaria. É que uma pessoa com deficiência também tem os mesmos direitos que uma pessoa dita normal, né? Sem deficiência. Isso, dita sem deficiência. Porque muitas vezes as pessoas com deficiência não têm as mesmas oportunidades só pelo fato de não ter a mesma mobilidade. Então, é deixado em segundo plano. E isso não é só para nós, né? É para todas as mães de pessoas com deficiência. Com qualquer tipo de deficiência. Qualquer tipo de deficiência. Você vai numa escola aí, você vê a dificuldade que tem das mães com crianças com autismo, autismo de vários graus, criança com TDAH, com os transtornos. Falta cuidadores nas escolas. As cuidadoras que tem são poucas para tantas crianças. Elas têm que se desdobrar e não dão conta, tá? Porque o governo ele não supre a necessidade das crianças, não supre, né? E isso não é só com as crianças nas escolas, é em todo lugar. Tem muita gente com deficiência que fica em casa porque não tem como sair, não tem. E você trabalha onde? Eu trabalho numa escola de educação infantil. Eu perguntei porque você vê de perto. Vejo todos os dias, todos os dias. Vejo crianças com as mais variadas condições de saúde e de necessidade também. E vejo também as dificuldades que as cuidadoras têm para dar conta do número de crianças que têm precisando de cuidador, e elas são poucas para suprir todas as necessidades. E ao mesmo tempo as professoras também não estão preparadas para essa nova condição dentro das salas de aula. Entendi, beleza. Vamos lá para a próxima. Quais foram as maiores dificuldades burocráticas que você enfrentou para garantir os direitos e recursos para o seu filha, no caso? Ai, dificuldades burocráticas. Eu acho que a gente se pá agora, né? Assim, a gente vai vivendo dia a dia, né? A primeira foi a do carro mesmo, lembra? Como demorou para poder conseguir... 6 meses. Exatamente, para conseguir comprar o carro, por causa de toda a burocracia. Essa foi uma das primeiras. E por aí vai. Acessibilidade na faculdade, por exemplo. Para entrar no estacionamento, conseguir entrar e colocar o carro dentro do estacionamento na vaga de deficiente. Foi também mais de mês. Foi mesmo. A gente sofreu lá fora. Nossa, foi muito difícil. Até conseguir entrar e conseguir uma credencial para entrar no estacionamento da faculdade demorou muito. Isso seja em instituições privadas ou públicas. Não importa. A burocracia é sempre a mesma. Eu concordo. Próxima. Você sente que há uma pressão para que mães de pessoas com deficiência sejam vistas como, abre aspas, heroínas, fecha aspas, em vez de ser apenas mães comuns? Eu acho que, assim, existe um estigma, né, em cima das mães com pessoas deficientes. Tem que ser forte. Ou então fala, nossa,
como você é forte, você é um exemplo, você é uma inspiração. Mas na verdade, não é que a gente é uma inspiração ou um exemplo. Nós somos seres humanos, como qualquer outro ser humano. E a gente passa por uma luta diferente da luta de outra pessoa. Porque eu acredito que nesse mundo cada um tem a sua luta para viver. Cada um tem um problema. Eu costumo falar que quem não tem problema nessa vida é quem não nasceu e quem já morreu. Porque do contrário, cada um de nós temos obstáculos para vencer. Seja o da deficiência, seja o da falta financeira, seja de saúde em qualquer grau, seja psíquico. Todo mundo tem uma dificuldade para vencer. A deficiência é mais uma das dificuldades, né? Então, se a gente for parar para pensar, todas as pessoas também são inspiradoras. Você me lacrou, viu? Porque só o fato de você estar vivo, você sobreviver às lutas diárias, isso já é uma inspiração, né? Todos nós temos problemas e todos nós temos que aprender a vencer os nossos problemas, as nossas lutas diárias. Boa. Como foi equilibrar a sua própria vida pessoal e profissional com as demandas das condições da sua filha? Ai, como é que eu vou explicar isso? Mais uma vez foi Deus. Que eu me lembro quando eu prestei concurso para trabalhar na prefeitura, eu me lembro muito bem. Eu falei, se for da vontade de Deus, eu vou passar nesse concurso, senão não. Eu passei no concurso e eu não passava em nenhum concurso antes. E aí, assim que eu passei no concurso de Sumaré, eu falei, eu prestava concurso em Campinas e nunca passava. Acho que eu tinha prestado uns 8 concursos e não passava em nenhum. Aí eu pensei, surgiu um concurso em Campinas logo depois que eu entrei em Sumaré. Falei, quer ver que agora que eu passei em Sumaré, se eu prestar concurso em Campinas, eu passo? Passei em 3º lugar. E aí, naquela época vocês eram pequenos, a gente não tinha ciência que você tinha uma deficiência. Só que eu era uma banana. Mas você era bem pequenininha ainda. Você tinha o quê? Você tinha 2 aninhos, 3 anos. 3 aninhos você tinha. Então não dava para saber se você tinha uma deficiência ou não. Você andava normal, você tinha uma vida normal. Assim, olhando grossamente, você tinha uma vida normal. E aí, eu prestei o concurso e passei em 3º lugar. Mas aí eu fiquei pensando, meus filhos são pequenos, eu trabalho perto da minha casa, eu tenho a oportunidade de ficar mais tempo com eles. E agora, Deus, o que eu faço? Eu posso ir para Campinas e ganhar bem mais, ou eu posso ficar aqui e ganhar menos e ficar perto dos meus filhos? E aí, o que eu fiz de novo? Eu fui orar, pedi para Deus me orientar. E foi tão certo aquilo que eu decidi desistir da vaga de Campinas e ficar com a vaga de Sumaré, porque na vaga de Sumaré eu trabalhava próximo de casa. Então eu poderia dar mais assistência a vocês. E foi graças a Deus e a essa escolha que eu fiz que eu pude conciliar meu trabalho com o seu problema de saúde. Porque aí eu pude entrar num acordo com a direção da escola que eu trabalhava e eles me davam completo apoio. Aí eu podia conciliar o meu trabalho com os seus tratamentos, né? Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela escola que eu trabalho, e é nela que eu trabalho até hoje, pelo apoio das minhas diretoras, dos meus colegas de trabalho, porque se não fosse o apoio de cada um deles, eu não poderia ter dado a assistência que eu dei a você e tenho dado até hoje, porque eles foram fundamentais no meu dia a dia, nos tratamentos que você precisou fazer, nas lutas que nós enfrentamos. Meus colegas de trabalho, minhas diretoras, elas foram fundamentais, porque foi por conta do apoio deles que eu pude conciliar os tratamentos e tudo mais, toda a rotina. Agora a última pergunta.
Se pudesse mudar algo na forma como a sociedade trata pessoas com deficiência e suas famílias, o que seria? Deixa eu pensar. Olha, sinceramente eu não sei, porque tem muitas coisas que você tem vontade de mudar naquele momento ali que você está vivendo. Nem, por exemplo, eu me lembro de um dia que eu fui com você na perícia do INSS. A gente chegou na agência do INSS e você não conseguia entrar porque a rampa de acesso era tão alta que era inacessível até para cadeira de rodas. E você caiu um tombo na rampa. Na porta do INSS. Na porta do INSS, né? Eu me lembro até hoje do guarda, lembro até o nome do guarda, Vanderlei, que ajudou a gente, foi muito solícito, ajudou, foi lá conversar com o perito que você tinha se atrasado porque caiu um tombo na porta do INSS. Mas aquela rampa até hoje me incomoda. E tá lá, mas tá lá cada ainda. vez mais esburacada. Exatamente. Acho que a acessibilidade é o ponto principal. O dia que a gente foi no banco também, a gente chegou lá, tava trancada a vaga de deficiente com chave, o portão fechado. É muito complicado esse tipo de coisa. As pessoas também que estacionam em vaga de deficiente não são deficientes. Aí chega a pessoa com deficiência, a vaga está ocupada, né? A falta de educação, a falta de sensibilidade é muito grande. Se eu pudesse mudar isso, eu mudaria. Isso sim eu mudaria. Porque eu acho que a falta de educação das pessoas eu acho que é a parte mais terrível das coisas, tá? Além da falta de consciência do governo, das autoridades públicas com relação à acessibilidade, a falta de educação mesmo de algumas pessoas. Eu não vou dizer de todas, porque a gente não pode generalizar, mas tem pessoas que elas não têm a menor educação, a menor sensibilidade. Elas acham que só elas são importantes. E que as pessoas que têm necessidades especiais não têm importância nenhuma. A vaga de deficiente está ali, mas não tem deficiente, então eu vou usar a vaga. Aí o deficiente chega e não tem vaga para ele ocupar. É isso. E você tem alguma pergunta para me fazer? É só uma, hein? Pensa bem. Como você tem se sentido hoje, depois que começou os novos tratamentos? Bem. Tô mais calma, menos sintomática em relação à ansiedade. Tive uma recaída de ansiedade anteontem, mas tudo bem, passou. Eu estou melhor. Melhorando gradativamente. Isso é bom. Porque vocês acham que é só a deficiência. Mas não, ó, a cabeça frita. Então, igual eu tomo remédio controlado. Eu tomo remédio controlado. Então eu tô bem. Eu só tô com um pouquinho de fobia social, assim, em relação a sair. Mas um passo de cada vez. Bom, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe uma proposta mais política, intimista, não sei. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou e ativa o sininho para receber notificação dos vídeos novos que eu for postando, tá bom? É isso, beijo, tchau!